Malaquias capítulo 3, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui na nossa casa. Esse é o mês do avivamento, nós somos uma igreja de origem pentecostal histórica, nós somos fruto de um avivamento que aconteceu na década de 60, em vários lugares do mundo, e também no Brasil. E entre as pessoas que experimentaram esse avivamento no Brasil, estavam muitos que se tornaram wesleyanos, entre eles minha família e outros pastores. A minha família é chamada Coelho, né? A família Correia não foi avivada naquele momento, mas a família Coelho. E muitos homens e mulheres de Deus que impactaram o início da nossa igreja, viveram essa chama de avivamento na década de 60, foram convidados a se retirar dentro da igreja por conta de uma experiência pentecostal, de avivamento, de renovação espiritual, que os levou às praças, às ruas, a pregar o evangelho de maneira extraordinária, e gerou um crescimento incrível no mundo, e impactou o mundo. Eu tenho muitos amigos que são de origem metodista wesleyana, como a gente, pastores da Nazareno, pastores do Avivamento Bíblico, pastores do Exército da Salvação, e eu brinco com eles, a gente só não é tudo wesleyano porque não tinha internet nessa época, porque Deus foi avivando em vários lugares do Brasil, no vale aqui do Ribeira, né, Ribeira? Aqui, Taubaté? Vale do Paraíba, foram avivados, e surgiu a igreja Avivamento Bíblico. Lá em Campinas, na região de Campinas, foram avivados e tomaram o nome de Nazareno, né? Porque a igreja do Nazareno já existia, foi avivada um pouquinho antes, mas aqueles irmãos ali se tornaram do Nazareno, e nós fomos um grupo de irmãos que estavam lá no Rio de Janeiro, que foram avivados e se tornaram metodistas wesleyana. Então era para ser todo mundo o mesmo nome, porque foi a mesma experiência que moveu essas pessoas em todo lugar. E eu queria compartilhar nessa primeira mensagem da série de avivamento, que nós vamos pregar todos os meses, algo que Deus tem colocado no meu coração durante toda a minha vida. Essa talvez seja a mensagem da minha vida. Por muitos momentos eu abri mão de pregar Malaquias 3, eu já li, reli, estudei, fiz esboços, mas eu nunca tinha sentido ainda de Deus que era o tempo certo de pregar essa mensagem. Talvez porque eu não entendia ainda que eu tinha experimentado esse grande avivamento. Mas durante essa semana, na verdade, desde o começo do ano, desde que o Senhor começou a me incomodar para esse novo nível que a gente como igreja vai viver, o Senhor me lembrou desse texto, me levou novamente a ele. Eu preparei mais uma mensagem. Eu até pensei, na verdade, talvez eu não vá pregar essa mensagem, mas graças a Deus que hoje, finalmente, depois de 37 anos lendo o texto, pensando nele, orando por ele, intercedendo por ele, preparando ele, hoje, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de pregá-lo. Talvez porque chegou um tempo de avivamento sobre nós. Amém? Você crê nisso? Amém? E eu quero compartilhar como que isso vai ser vivido. Leia comigo o texto, diz assim: envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador da prata, e queimará toda a impureza. Purificará os levitas, e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos,
ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós, o domingo, o dia do Senhor, e nós, ó Pai, temos tido o privilégio, desde cedo, estar aqui na sua casa, ouvir a sua voz, adorar o seu nome, entregar as nossas vidas, ó Deus, como uma oferta, e mais uma vez nós estamos aqui nesse horário, nesse final de tarde, início de noite, ó Pai, para entregar a nossa vida em adoração, e também para ouvir a direção que o Senhor tem para nós. Eu oro agora para que o Senhor fale ao meu coração, direcione ao meu coração, para que os meus irmãos ouçam a sua voz, assim como o Senhor tem falado comigo, em nome de Jesus, amém. Eu comecei a ler e a aprender sobre avivamento muito cedo. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 7 anos de idade. Eu era uma criança ainda, mas não foi aos 7 anos que eu comecei a estudar e ler sobre avivamento. Meu pai tinha uma prática na nossa casa de todos os dias, que é uma prática muito difícil de dar continuidade, de fazê-la, né? Eu tento todos os dias, consigo muitos, mas alguns eu não consigo, ele lia a Bíblia com a gente, ele contava uma história de um homem de Deus extraordinário para a gente, e ele contava uma história de um homem comum extraordinário para a gente tinha uma enciclopédia de 10 volumes de histórias incríveis, de homens incríveis, Thomas Edison, Benjamin Franklin, que eu falei hoje de manhã, e Abraham Lincoln, que eu vou falar hoje à noite, né, e tantos outros homens, Santos Dumont, tantos homens da história do mundo, que fizeram algo incrível. Essa era uma prática quase que diária, não sei quando meu pai estava viajando, ou que alguma coisa muito difícil tinha acontecido, ele separava um tempo à noite para sentar na nossa cama, orar com a gente, contar uma história bíblica, contar essa história de um grande homem de Deus. E dentre essas, de homens de Deus e de homens comuns que não eram homens de Deus, mas que fizeram algo relevante. E dentre essas tantas histórias de homens de Deus, era natural que ele se apegasse a histórias de grande avivamento. Então eu fui criado ouvindo histórias de grande avivamento, isso desde muito pequeno. Eu me lembro de meu pai com 6 anos de idade, contando histórias para a gente, isso logo cativou meu coração, isso cativou de uma maneira tão profunda, que eu desejei viver isso, e desejo viver isso com toda a minha vida. Desde que eu me conheço por gente, eu estou atrás desse tal avivamento. Desde que eu me lembro, isso começou ali com essas histórias, com 6, até que culminou. Eu digo que eu fui batizado do Espírito Santo com 7 anos, que foi a primeira lembrança que eu tenho de um evento que eu tive a manifestação do dom de línguas, né? Mas eu hoje entendo que eu talvez tenha sido até batizado antes, mas que eu manifestei o dom de línguas lá com 7 anos de idade, porque ali com 6 anos eu já estava chorando em culto, indo a tudo quanto é apelo, era o melhor amigo da pregação do meu pai, porque meu pai acabava de pregar e falava: quem quer aceitar Jesus? Eu vim à frente. Quem se arrepende dos seus pecados? Eu vim à frente. Quem aqui quer abandonar todos os males? 6 anos de idade, irmão, eu vim à frente. Tudo quanto era pregação. Quem diz hoje, eis-me aqui para o Senhor, eu vim à frente. Todo domingo, dos 6 aos 7 anos de idade, eu fui em apelo. Todos eles, eu não faltei em um apelo. E às vezes era só eu lá na frente, mas eu estava lá. Até que com 7 anos eu tive essa experiência extraordinária de avivamento pessoal, de um batismo com o Espírito Santo. E que, por incrível que pareça, não me parou, pelo contrário, me impulsionou a algo mais. E aí na adolescência eu queria que os adolescentes experimentassem isso, a gente fazia juntos aqui, muitos dos meus amigos, a gente orava, ia para os eventos, e eu impulsionava eles para isso. Na juventude eu decidi liderar os jovens em prol disso, e foi no nível regional, quando a gente fazia os eventos, e falava de avivamento, e clamava por esse avivamento, e passava ali madrugadas buscando por avivamento, até culminar lá no congresso geral, faz de novo, quando eu era líder geral da Igreja Metodista Wesleyana, que eu falei: eu sou líder, então nós vamos falar de um avivamento, o tema é faz de novo, e nós vamos buscar por isso, até que 3.000 jovens estavam lá, e glória a Deus, eu não sei de muitas histórias daquele evento, mas eu sei de uma, que é o pastor Will, já valeu a pena, que ele naquele dia, no avivamento, decidiu, por Jesus Cristo, conheceu a Letícia, casaram, se tornaram pastores da nossa igreja. Né? Então já valeu a pena, entre tantas histórias, talvez, pelo menos uma eu tenho conhecimento de alguém que naquele dia, naquele movimento foi impulsionado por isso. E eu confesso, irmãos, que
Depois, então, e em muitos momentos, não apenas depois, o meu coração sempre ficou preocupado com o futuro, porque agora minha capacidade de mobilização em massa é muito pequena. Eu sou pastor de uma igreja, da Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera. São vocês que me ouvem semanalmente. Isso já é muito difícil, mobilizar semanalmente pessoas para buscar um avivamento. Imagina aqueles que me ouvem uma vez por ano, uma vez por mês, e olhe lá, que são a maioria das pessoas que me ouvem, né? Vocês me ouvem toda semana. Então o meu coração começou a ficar preocupado com essa falta de avivamento. E aí, buscando esse avivamento, em muitos momentos eu falava assim: será que eu ainda vou experimentar isso? Será que em algum dia Deus vai ter misericórdia da minha vida, eu vou experimentar isso? E um dia, nessas crises, eu liguei para um dos meus mentores, o Bispo Rames, e falei assim: bispo, será que o avivamento passou e eu não experimentei? Será que eu nunca na minha geração vou experimentar um avivamento? Será, bispo? E o Bispo Rames me deu uma das mais acalentadoras respostas que eu poderia ouvir. Ele falou assim: Samuel, o dia que você parar de buscar o avivamento é sinal de que ele passou, mas enquanto você estiver buscando é porque você está o experimentando. Glória a Deus. Que o dia que eu parar de orar por isso, irmãos, acabou. Esse é o sinal de que o avivamento passou, porque é exatamente isso que a falta de um avivamento faz, um afastamento desse desejo. Mas toda vez que eu me aproximo desse avivamento, eu quero mais. Ao mesmo tempo que eu ouvia essas histórias, eu falava assim: eu preciso não apenas ouvi-las, mas eu quero vivê-las. E hoje, meu irmão, como igreja, eu tenho certeza, e como pastor de igreja, eu tenho certeza que não existe nada mais poderoso para transformar uma sociedade, um grupo de pessoas, jovens, adolescentes, crianças, e livrarem elas desse mal chamado mundo, que é o avivamento. Na maneira que a gente vive, no mundo que a gente vive, em que o sexo e hoje eu estou com muita tranquilidade de falar, né, porque as nossas crianças inauguraram hoje o culto infantil, o culto kids também, nas ceias, né, e logo, se Deus quiser, a gente vai ter as terças-feiras. Então, nesse mundo em que a imoralidade está ilimitada, né, se você tiver oportunidade, depois vai lá no meu Instagram e veja uma das postagens que eu compartilhei a respeito do João Mena, a respeito do show de ontem da Madonna. Dá uma olhadinha, se você tiver estômago para isso, da quantidade de porcaria que foi feita ontem, de maneira pública, na rede TV do capeta da nossa nação, chamada Globo, não é verdade? Com o governo público, enquanto tem um monte de gente morrendo lá no Rio Grande do Sul, afogada, não é isso? Capeta, literalmente, na nossa televisão, a nível mundial, e com jovens e adolescentes. Eu só descobri isso porque ontem, dando uma stalkeada no Twitter, eu vi uma trend estranha, vagabunda, e um monte de palavra, entre outras. Essa era a mais leve. Aí eu falei: caramba, que estranho esses tópicos aqui no trend. E eram jovens e adolescentes exaltando o show da Madonna, falando que aquilo que ela fez, vadia, vagabunda, adúltera, homossexual e tudo mais, exaltando isso, porque esse é o mundo que a gente vive, o mundo que seu filho está inserido, o mundo que a gente está inserido, o mundo que adolescentes dessa igreja e as crianças estão inseridas. E o que é que nós podemos fazer para livrá-los desse mal? Nada, a não ser fazê-los experimentar um grande avivamento, fazê-los ter uma experiência tão profunda com o Espírito Santo, que vai conduzi-los durante a vida à proteção pelo Espírito Santo desses males, porque uma vez que nós ainda não fomos retirados desse mundo, nós precisamos ser protegidos nesse mundo, e a proteção desse mundo é o Espírito Santo que habita dentro da gente, que nos impulsiona a viver uma vida diferente, e que nos impede de tomar decisões erradas. Eu só não fiz sexo antes do casamento porque eu era cheio do Espírito Santo. Não faltou oportunidade. Eu só não usei droga por causa do Espírito Santo. Eu só não roubei por causa do Espírito Santo. Eu só não colei na escola por causa do Espírito Santo. Eu só não namorei a rodo e defraudei as meninas da minha geração por causa do Espírito Santo. Só foi isso. Eu só não traí minha esposa por causa do Espírito Santo, eu só não roubei pessoas por causa do Espírito Santo, eu só não roubo o dinheiro da igreja por causa do Espírito Santo.
porque existe uma chama que queima no meu coração, que todo dia me previne de acidentes, de males, de decisões erradas. É um avivamento. Então, irmão, não há nada que eu e você possamos fazer. Essa foi a minha oração de manhã. Enquanto eu orava pelas minhas filhas, eu olhei para elas e falei: Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho a casa dos sonhos, eu não vou dar todos os presentes para vocês, mas tem algo precioso que o papai pode dar para vocês hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Se ele encher a vida de vocês, como ele encheu a minha vida, vocês vão ser diferentes de todo mundo. Então, irmão, se essa é a única resposta, eu preciso clamar por esse avivamento. Se essa é a única resposta, eu preciso fazer com todas as minhas forças que esse avivamento venha sobre a minha igreja. Uma vez que eu não tenho poder sobre o mundo, eu não sou um pregador do mundo ainda, pelo menos. Se nesse momento o meu campo chama-se Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera, é esse ambiente que eu quero e que o Espírito Santo quer para dar um avivamento e fazer experimentar um avivamento. Irmão, toda vez que eu vejo então a Bíblia e eu começo a ler a história dos grandes avivamentos, eu vejo padrões, eu vejo princípios, porque o mundo é regido por princípios. Por exemplo, hoje de manhã você acordou com o sol. Deus não acordou de manhã mais cedo que você e falou: haja luz. Ele falou isso? Não, ele já falou isso, depende, se você é discípulo do Adalto Lourenço, que Jesus já recebeu na glória 2 semanas atrás, como eu, há 10 mil anos atrás. Quando ele criou o mundo e ele disse: haja luz, e ao criar o mundo dizer haja luz, já está liberada o princípio para toda a eternidade. Enquanto Deus não revogar essa palavra, ela está valendo, haja luz, e está lá, todo dia de manhã. Você não faz nada, porque a gente às vezes pensa que Deus é igual o Jim Carrey no Todo-Poderoso, não é? Que ele fica na frente de um computador recebendo orações, dizendo yes, no, até a hora que ele enche a paciência e escreve yes to all, né? Que aí a lua desce, todo mundo ganha a loteria. Você já viu o filme? Não é assim. Deus estabeleceu princípios. Ele falou assim: o governo do mundo é um governo de princípios. O principal deles, um dos mais simples, está aqui em Malaquias 3, versículo 10, quando ele fala assim: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você pode orar, jejuar 532 dias para pagar suas dívidas. Você não vai pagar orando e jejuando, você vai pagar entregando o dízimo, porque é um princípio. Você não vai fazer com que o seu filho se torne um cristão, dando para ele uma boa faculdade, ensinando bons princípios para ele. Ele vai ser um bom cristão, um homem cheio do Espírito Santo, se você ensinar o caminho que ele deve andar, trazer na escola dominical, ler a Bíblia com ele, ser apaixonado pela presença de Deus. Essa semana eu vi uma postagem, e a Fabi já até me mandou, né, porque eu falei, e ela já tinha visto, e ela me mandou hoje à tarde, uma postagem de uma pastora. Eu desconheço quem ela é, mas foi postado pelo Renato Vargens, que eu conheço, é um teólogo importante do Brasil, e foi repostado por ele, e eu cheguei até ela, passou por um acaso e chegou até mim. A frase é: o dia que a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna indiferente para os filhos. Sabe por que tem muito filho que faz da igreja um lugar de indiferença? Porque os pais fizeram da igreja um lugar opcional. Eles falam assim: hoje eu não estou legal para ir na igreja. Eles não vão para o filho, deixa de ser opcional e passa a ser indiferente. E nós temos uma geração de indiferentes porque vivem em lugares em que pais fizeram da igreja opcional. É princípio. Um dia que a igreja se torna opcional, ela se torna indiferente para os filhos, porque um princípio é ativado ali. E avivamento também segue um padrão, segue princípios. A palavra de Deus e as histórias do avivamento repetem os mesmos padrões e os mesmos princípios. Eu já li todas elas, ou quase todas as que eu tenho conhecimento. Eu vou citar algumas, e eu vou passar ao longo desse mês vídeos de algumas, mas os princípios são os mesmos lá nas Ilhas Hébridas, são os mesmos lá em Gales, são os mesmos lá na Coreia, são os mesmos nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, na África, onde houve avivamento na história, os mesmos princípios estavam lá. E por que eles estavam lá? Por que eles estão na Bíblia? Para que a gente siga. Quando você está andando aqui na Radial Leste, vindo do centro para cá, você vai ver uma placa dizendo assim, Itaquera. E se você não souber nada, não tiver um Waze, não tiver um mapa, mas seguir a placa, você chega em Itaquera.
Os princípios são isso, a palavra de Deus é isso, é uma placa, que mesmo que a gente desconheça e nunca tenha experimentado um avivamento, ela está ali dando uma direção, segue aqui e você vai experimentar um avivamento. E hoje Deus está falando para a igreja metodista wesleyana em Itaquera, segue essas placas que eu vou direcionar para você, e vocês vão experimentar um avivamento. Aleluia. Quais são esses princípios, pastor Samuel? Acompanha comigo. Versículo 1 começa dizendo assim: vejam, envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O texto de Malaquias, e eu podia usar outros textos, e eu vou citá-los durante a pregação, dá uma direção. Ele fala assim: olha, vejam, abram os seus olhos, porque sempre que um mensageiro é levantado, esse é o prenúncio de um avivamento. Sempre que alguém é levantado como uma voz profética, chamando a atenção de um povo, é sinal de que vem um avivamento. E irmãos, não são muitos mensageiros que nós temos numa nação evangélica como a gente. Eu, pelo menos, conheço poucos homens que têm hoje gritado na nossa nação. Silas, com todos os problemas, e deixa eu dizer, abre um parênteses aqui, algo. Todo mensageiro profético de avivamento é um louco. Olha Elias, que o pastor Davi citou. Elias aparece do nada, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde ele vai, vem de uma tribo pequena, de uma aldeia pequena, um tesbita, e de repente aparece gritando, usava roupa de louco, roupa de pelo de animais, comia gafanhoto e mel silvestre. Essa era a dieta de Elias. Quem olha para ele fala, esse é um louco. Na discussão com os profetas de Baal, ele usa uma expressão, ele fala assim: ei, gritem mais alto, talvez o Baal esteja no banheiro. Louco, maluco de pedra, doidão. Profeta é assim, olha João Batista, se você vê The Chosen, olha a figura do João Batista. A cara dele é de maluco. Não é normal, porque a mensagem profética de preparação não é uma mensagem normal. Não pode ser um mestre. Se fosse um mestre pregando aqui, ele ia querer explicar a linha do tempo histórica de todos os avivamentos e bíblica, explicar o texto no original. Não, não dá para ser assim, não chama atenção. Agora um louco gritando assim: arrependam-se, raça de víboras, seus sem vergonha. Porque na prática a gente lê raça de víbora, é bonitinho, né? Mas ele está chamando o povo de cobras. Ele está falando, seus vagabundos, seus sem vergonha, seus pecadores. Louco. Olha o que o Silas faz toda semana. Se o Silas tivesse alguma coisa errada na vida dele, ele já tinha sido preso, gente. Ele todo dia cutuca o Alexandre de Moraes, que é o ditador do Brasil. Todo dia. Você acha que eles não procuram todo dia alguma coisa para pegar ele? Aí Deus levanta o Silas, Deus levanta o Nicolas, Deus levanta a Damares, Deus levanta outros pastores. Deus levanta nesse ambiente o pastor Samuel, para gritar e falar assim: ei gente, sua vida não é o fim. Nós vemos uma geração que acha que a finalidade da vida deles é essa vida. Eu falo isso todo dia para as minhas filhas, porque criança é que age assim. Elas acham que a vida gira em torno delas. Então elas pensam que tudo da vida tem que girar em torno delas, do prazer dela, do tempo dela, da vontade dela. Ela quer a comida na hora dela, ela quer o presente que ela gosta, ela acha que tudo gira em torno dela, mas elas têm 9, 8, 5 e 1 ano de idade, elas são crianças. O problema é que nós temos adultos que ainda estão vivendo como se o mundo girasse em seu torno, ao redor de si mesmo, pensando apenas nos seus prazeres, nas suas vontades e nos seus desejos. E é por isso que Deus precisa levantar profetas, mensageiros, que apontam para o céu e falam assim: a vida não gira em torno de você, a vida não é o fim da vida, não é essa terra, existe uma vida além dessa terra. As suas férias são legais, a sua viagem é legal, os passeios que você faz é bacana, o casamento é bacana, mas esse não é o fim. Existe um céu, um lugar para onde a gente vai, e a gente precisa se preparar para esse lugar, e esse lugar só será acessado depois de um grande avivamento. Então Deus precisa levantar uns loucos para falar assim para a gente: olha, para de tirar férias toda semana,
Para de conhecer o mundo e conhece o céu. Porque tem gente que conhece o mundo inteiro, mas não conhece nada do céu. Tem gente que já visitou todas as cidades do Brasil, mas não visitou um dia o Santo dos Santos. Irmão, eu prefiro não conhecer o mundo, não ser conhecido como um viajador, não ter aquele mapinha de que eu viajei, ó, que eu já viajei muito pregando o Evangelho. Aliás, eu já visitei quase todos os estados do Brasil e eu não conheço quase nenhum deles, porque tudo que eu conheço dos estados do Brasil que eu visitei chama-se igreja. Eu vou, às vezes, do hotel para a igreja, da igreja para o hotel, e de vez em quando dá tempo, alguém me leva para fazer alguma coisa diferente. Mas dificilmente eu conheço, mas eu já fui em quase todos. Eu só não fui no Maranhão e no Amapá. Mas não é esse o objetivo da minha vida. Não deve ser esse o nosso objetivo. A gente tem que ser conhecido no céu. O céu precisa conhecer a gente. A gente precisa ser o mensageiro que fala assim para o mundo: olha, não coloque as forças da sua vida nesse lugar, nos seus próprios prazeres, porque não existe um avivamento enquanto a gente está mais focado na nossa vida e tão pouco focado no céu. Olha só a realidade de Malaquias. Olha o que acontecia. Versículo 7 do capítulo 1. Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. Os adoradores do templo adoravam de qualquer jeito, uma adoração contaminada. Quanta gente vem no culto, levanta a mão, faz oração, mas está com o seu coração distante do Senhor. Pega o histórico do celular, pega o histórico do Instagram, pega o histórico da vida, e você vai ver pecados e pecados, uma adoração contaminada. Graças a Deus que o Senhor não fulmina ninguém. Imagina se o Senhor fulminasse todo mundo que sobe pecado. Primeiro que eu não estava aqui nem pregando. Graças a Deus. Segundo, versículo 1 do capítulo 2. Ouçam os sacerdotes, esse mandamento é para vocês, pois do contrário enviarei maldição para vocês, porque os sacerdotes estavam corrompidos. Os pastores da época estavam corrompidos. Olha o versículo 10 do capítulo 2, não somos filhos do mesmo pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus, então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? As pessoas quebravam os contratos, as alianças, ação judicial atrás de ação judicial, nem parece o Brasil, não é isso? E até na igreja às vezes, né, mesmo com a orientação do apóstolo Paulo, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai lá e resolve. É melhor você perdoar a dívida do irmão do que entrar com uma ação contra ele, é isso que Paulo diz. Mas esse é o ambiente da igreja. Olha o versículo 16, eu odeio o divórcio, porque estava cheio de divórcio. E olha, meus irmãos, basta dar uma olhada para 2 e 3 anos, e fazer um comparativo com 20 anos atrás, você vai ver que nunca houve tanto divórcio dentro da igreja. Porque se tornou normal. Hoje, por um acaso, apareceu para mim, de uma cantora, para mim é ex, porque eu não ouço ela desde que ela fez isso. E ele eu já não ouvia desde o divórcio. Então, depois que ele se aliou ao Lula, ele se tornou figura não grata para mim, ele nem vai para o céu, eu tenho certeza disso. Certeza. Aí eles se divorciaram, eu gostava demais dos dois. Quando se divorciaram, para mim foi um choque. Aí por um acaso, eu vindo aqui para a igreja, no YouTube, me apareceu lá, estava sendo assim, por que eu me divorciei do tal? Eu falei, caramba, vou ver. E normalizando o divórcio, falando assim, há anos atrás a gente era muito ruim, agora é meio normal. Calma aí, gente, mudou alguma coisa na Bíblia? Ou ainda está dizendo aqui, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Nada mudou. Mas alguém vai falar, não, mas lá em Mateus, o Senhor Jesus diz que no caso de adultério, ele continua dizendo assim, por causa da dureza do vosso coração. Porque se você se arrepender, você deveria até o fim acreditar. Irmão, isso aqui não estou falando para quem já divorciou, estou falando aqui para quem não divorciou. Porque está casado. Não adianta falar para quem já tomou adesão, adianta falar para quem não tomou. Esse era o ambiente. Olha o versículo 3:8. Ao caso alguém pode roubar a Deus?
mas vocês têm me roubado, até Deus eles estavam roubando. Esse é o ambiente que Malaquias está pregando. Agora eu te pergunto, não é a mesma coisa na nossa nação? Nós estamos nesse momento com milhões de pessoas lá no Rio Grande do Sul, ilhadas, sem casa, sem comida. E enquanto isso tem um show de uma endemoniada no Rio de Janeiro. E eu posso te garantir que muita gente viu esse show ontem, crente, e nem orou pelos irmãos do lado do Rio Grande do Sul. Mas, irmão, não existe avivamento em lugares de conformação. O avivamento nasce na vida de pessoas que se tornam inconformadas com o mundo que elas vivem, com as circunstâncias. Não é possível que a gente olhe para a igreja e ache normal. Não é possível que a gente olhe para o Brasil e ache normal corrupção, pedofilia, o caos. Não é possível que a gente olhe e não se indigne com isso. Onde estão os indignados? Que são os mensageiros do avivamento, que vão ser levantados como loucos, como João Batista, como Elias, como Samuel, loucos que vão ser levantados. Samuel era o louco menino que levantou contra o seu mentor Elias. Olha a palavra profética de Deus para Samuel. Vai lá e fala para Eli: honrarei os que me honram, desprezarei os que me desprezam, e porque os seus filhos me desprezaram, eu desprezo a sua casa. Já pensou isso? Essa é a mensagem que Deus deu para um menino de 12 anos de idade. Louco! Louco! Olha a mensagem que Deus dá para Elias, alguém desconhecido, para ir enfrentar Jezabel e Acabe, o rei e a ditadora. Louco! Para enfrentar 400 profetas de Baal. Louco! Olha a mensagem que Deus dá a João Batista, depois de 400 anos de silêncio. É um homem indignado: raça de víboras, convertam-se, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Olha o Pedro, depois do Pentecoste, que se levanta e fala assim: esse Jesus vocês mataram. Olha o Paulo, olha John Wesley. Olha os homens da história, olha o John Wesley na Inglaterra, que pregava dentro da igreja anglicana, e foi tocado pelo Espírito e começou a convidar os pobres das carvoarias, que não tinham acesso à igreja, porque a aristocracia não permitia. Mas Wesley abriu as portas da sua paróquia e disse: nessa paróquia eles vão entrar. E os líderes da igreja anglicana falaram: não vão entrar. Então Wesley sai da paróquia e vai pregar em frente às carvoarias, e diz assim: o mundo é minha paróquia, porque eu não vou parar de pregar. E por conta dessa indignação, surgem os direitos dos trabalhadores. É o Evan Roberts, um menino de 13 anos de idade, que ouve falar de avivamentos e começa a orar todos os dias na sua casa. De repente essa oração que começou com ele, junta 10, 20, 30, daqui a pouco tem 300. E 13 anos depois, um avivamento vem sobre o país de Gales, um avivamento que zerou as cadeias, fechou bares, duplicou a população do país de Gales, porque as pessoas vinham para o país de Gales das outras nações, porque ele era um lugar de paz. Um avivamento na vida de um adolescente indignado que leu uma história e falou assim: eu quero viver isso. Uma indignação santa. Olha o William Seymour, lá nos Estados Unidos, que ouviu falar do avivamento do país de Gales. Ele estudava, já era seminarista, ele era colocado do lado de fora da escola. Os outros seminaristas brancos estudavam dentro da sala de aula, ele estudava numa carteira do lado de fora da sala de aula por causa da segregação racial. Mas ele não parou, ele se indignou, ele orou, ele pregou o evangelho lá na Rua Azusa. Um avivamento veio sobre brancos e negros que se reuniam nesse lugar. Começou com os negros, os brancos vinham para ver o que acontecia, e a segregação racial acabou porque alguém se indignou com isso e pregou um evangelho de avivamento. Martin Luther King é levantado por causa do avivamento da Rua Azusa. A história não é de uma pessoa, o mundo não gira em torno de uma pessoa, você tem que ver a linha histórica.
homens que se indignaram. Agora eu pergunto, onde estão o Billy Graham, que é levantado no meio de uma guerra fria, para pregar, Billy Graham e os seus amigos, Reinhard Bonk, John Stott, que foram levantados para pregar no meio de uma guerra fria contra os Estados Unidos, que aconselhava a rainha, que lutou pela paz, e pregava: Jesus é a paz, Jesus é a salvação. Um homem que experimentou um avivamento. Se isso não é avivamento, eu não sei. Agora eu pergunto, onde estão os indignados com a corrupção brasileira? Onde estão os indignados com o caos do judiciário? Onde estão os indignados com os furtos de Itaquera? Não adianta só seguir o Itaquera Unida, ver tudo que está acontecendo e não se indignar com isso e falar assim: o que eu vou fazer para que não tenha mais furto no meu bairro, para que não tenha mais adicto é drogado no meu bairro, para que não tenha mais homicídio no meu bairro, para que não tenha mais pobreza nesse bairro. Senhor, levanta nesse lugar homens mensageiros indignados com o caos da nossa nação, da nossa cidade, desse bairro, que vão ser porta-voz de um avivamento. Ainda hoje o Senhor está à procura desses loucos. Isaías, depois de ver o Senhor e de perceber o ambiente em que ele vivia, não é isso o texto de Isaías? No ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Passa um pouquinho, ele fala assim: mas Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, que vive no meio de pessoas impuras, e eu vi o Senhor. O Senhor vem e toca ele com uma tenaz, e o Senhor então olha, versículo 8, para Isaías e pergunta: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E Isaías então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Você só sabe que Jesus é o Messias, você só sabe que Jesus ia sofrer, você só sabe que Jesus cura, porque o castigo está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, porque Jesus levantou Isaías indignado no meio da sua condição, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Onde estão os indignados que vão viver um avivamento? E eu não tenho expectativa, irmão, que essa mensagem toque no coração de 500 pessoas. Mas se Deus indignar 10 hoje, eu já estou feliz. Porque é isso que eu preciso para que um avivamento venha sobre a nossa nação. Segundo princípio de um avivamento, olha o versículo 1. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. Virá onde? A seu templo. Veja, irmão, o texto não está no singular, porque avivamento não é singular, avivamento é coletivo. Avivamento é o resultado de uma busca incessante coletiva de 10, 20, 30, 40 pessoas, que se dispõem a ir até o fim, a experimentar algo extraordinário da parte de Deus. Por isso que Malaquias escreve assim: então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam. Veja, está no plural. Vocês, mais pessoas. E o que essas pessoas fazem? Elas buscam, porque não vem avivamento na vida de acomodados, com pessoas que vivem a sua vidinha quadrada, que estão felizes com a sua condição, que se acomodam em só participar de um culto semanal. Não existe avivamento numa reunião semanal apenas, irmão. Não tem como. O avivamento é fruto de 10, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas que se reúnem, que decidem buscar incessantemente com o mesmo propósito, que acordam de madrugada, 10, 20, 30 pessoas, que oram, que buscam incessantemente, que batem a porta do céu incessantemente pelo mesmo propósito, que se unem nesse propósito em oração, que estão ali buscando. Mas sabe que infelizmente nós formamos uma geração de pessoas que só trocaram de religião,
que deixaram do catolicismo em que eles iam na missa e participavam da hóstia, e se tornaram evangélicos que ele vem ao culto de domingo e participam da ceia do Senhor. E a gente faz até escala para faltar. Se eu for em 2 domingos no mês, tá bom. 3 domingos, nossa, excelente. Então eu falto um domingo para fazer uma viagem, para curtir um lugar diferente. Não é assim não? Parece que sim, né? Um sábado tá legal. A casa de oração, então, se eu for na casa de oração, eu sou um crente, muito crente. Mas, irmão, não existe avivamento sem busca. Não existe avivamento sem pessoas que se dedicam e que não se cansam de buscar. Veja esse menino chamado Evan Roberts, 13 anos de idade. 13 anos orando por um avivamento. Não são 13 dias, irmãos. 13 anos com orações ininterruptas. Veja agora, porque você deve estar pensando assim, nossa, faz tanto tempo, foi lá em 1800 e tal, mas nós vamos olhar para o ano passado, uma faculdade wesleyana de um discípulo de John Wesley chamado Asbury, em que jovens e adolescentes que estavam na faculdade, um dia, em um culto, foram tocados pelo Espírito Santo, e decidiram que esse culto não acabaria, e ficaram durante 17 dias, orando ininterruptamente. O mundo inteiro se voltou para Asbury, outras faculdades dos Estados Unidos foram impactadas, um movimento de avivamento se instalou sobre os Estados Unidos, e hoje, muitas faculdades fazem reunião de oração, e eles só acabaram aquele culto, porque eles precisavam voltar para as aulas. Mas toda semana, por 2 ou 3 vezes, eles se reúnem em oração, para que a chama não se apague, mas foram 17 dias, orando sem cessar, até que um avivamento veio sobre aquela geração. São negros que, incomodados com a sua condição, se reúnem numa rua, numa igreja chamada The Prophetic, como é que é mesmo? Esqueci, mas ok. Numa igreja, e oram todos os dias, e os relatos, irmãos, são de que, quando o avivamento veio sobre aquela rua, as pessoas, eu não estou falando aqui de coisa que eu ouvi falar, eu li em livros, eu li em histórias de livros de pessoas comuns, que nem são cristãos. Há relatos de que eles olhavam de qualquer canto de Los Angeles e percebiam uma luz sobre a rua Azusa, sobre aquele lugar, sobre aquela reunião, um clarão sobre aquele lugar. Nós não estamos falando de cidades iluminadas como hoje. Existia um clarão chamado Espírito Santo de Deus sobre uma geração que busca. Agora, onde estão aqueles que vão gastar 15 minutos do seu dia em oração? Onde estão aqueles que, antes de qualquer decisão, vão ficar meia hora de joelhos para não tomar uma decisão errada? Onde estão aqueles que vão gastar um turno de 2 horas, uma sexta-feira por mês? Se a gente não consegue separar 2 horas numa sexta para orar, irmão, que raio de crente que nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Fecha as portas, é melhor, porque para ter uma igreja que não faça diferença nesse ambiente, é melhor não ter uma igreja, porque isso é um mau testemunho. Se a igreja não é o sal, fecha, porque ela não serve para nada. E eu vou falar uma coisa aqui bem claramente para vocês: nós não servimos para nada durante muito tempo. Nós ficamos dentro dos nossos cultos louvando a nós mesmos, e a sociedade está aqui, um caos à nossa volta. O que mudou? Nada. Nós estamos aqui há 55 anos, o que mudou? Está na hora da gente buscar mais, orar mais, clamar mais, incessantemente como igreja, para que o Espírito venha sobre nós, porque ainda hoje o Senhor Deus vem ao encontro daqueles que buscam. Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 12, o autor de Crônicas, Salomão ou Esdras, escreve assim: ouvi,
sua oração. Ouvi sua oração. E escolhi este templo. Porque, pastor, eu vi o culto online. Deixa eu falar um negócio para você. Não vale. Não serve. Não é a mesma coisa. Serve para quem está lá no hospital agora e não pode vir. Quem está distante não pode vir. Mas se eu estou e tem alguma forma de eu vir, não serve. Se é só preguiça mesmo, não serve. Essa é a adoração corrompida de Malaquias. Se é só por folga, não serve. Ouvi sua oração, escolhi esse templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, calma aí, gente. Será que é normal um ano encher o Rio Grande do Sul, o outro ano encher o Rio de Janeiro, o outro ano encher Minas Gerais, o outro ano encher outro estado do Brasil? Será que a gente não está percebendo algo? Será que Deus vai ter que descer do céu e falar assim: ei, prestem atenção e parem de se louvar? Porque a gente tem nunca teve tanto crente nessa nação, mas nunca teve também tanto crente porcaria. Ora pouco, lê pouca Bíblia, jejua mal, não jejua, né? Se jejua pelo menos mal, já jejuou. Mas não faz um jejum, não vai nos cultos, muda de igreja igual muda de roupa. Tem uma geração fraca de oração, mas ele fala assim: se isso acontecer, então, se, resposta do Senhor, meu povo coletivo, não é o pastor Samuel, não adianta eu orar por um avivamento sozinho, não vai adiantar, eu vou ser renovado, vou experimentar, mas um povo se reunir, que se chama pelo seu nome, meu nome, humilhar-se, orar, buscar a minha presença, afastar-se dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Irmão, a gente tem 50% de crente no Brasil. Se todos os crentes se unissem em oração, o que ia ser dessa nação? Mas a gente gosta do show. E tem crente que gosta do show da Madonna ainda. Esse já está no inferno, ele não está nem no purgatório. Não existe purgatório, viu, gente? Estou sendo só... Ele não está nem na chance. Para esse eu creio no calvinismo. Porque já foi eleito para o inferno mesmo. Pô, está no show da Madonna, esquece, irmão. Está doido. Mas pode garantir que se fizesse um censo lá no show, ia encontrar uns crentes. Está no culto dominical, com aquele pastor que vem e fala um monte de coisa que você gosta de ouvir, para animar a sua segunda-feira, e você falar assim: Deus falou comigo, igual caixinha de promessa. Você tira aquele versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nossa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando gente que busca, que ora, que acorda de madrugada, que levanta mais cedo, porque, meu irmão, o avivamento é fruto de uma busca incessante e coletiva. Jesus em Lucas 11 escreve isso. Lucas escreve o que Jesus falou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Acaso um pai dá pedra para um filho que lhe pede pão? Assim também o Senhor dará o Espírito Santo a todos aqueles que o buscam. Aleluia! Tem que buscar. Terceiro princípio, versículo 1: o mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala assim: olha, você tem um homem para preparar o caminho, você tem uma busca e você tem uma mensagem. E a mensagem é a mensagem da aliança. E a mensagem da aliança, meu irmão, é poderosa demais.
não é uma mensagem de prosperidade, de bênção, de vida tranquila, mas ela transforma vidas. Em Romanos 10, o apóstolo Paulo escreve assim: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do evangelho, das boas novas. Vem ouvir da proclamação, que é a palavra grega querigma, que significa literalmente uma pregação que se inicia no plano de Deus, antes da fundação do mundo, que passa pelo nascimento de Cristo, que termina com a sua morte, ressurreição e a sua ascensão, porque a pregação é Cristo, a palavra é Cristo. Se no Antigo Testamento a palavra era escrita numa pedra e as pessoas tinham que ir a essa lei, no Novo Testamento e na Nova Aliança, por isso que Malaquias fala de aliança, nessa aliança que nós vivemos, a mensagem não está gravada em uma pedra que pode ser perdida e quebrada, a mensagem é uma pessoa, é o próprio Jesus que desceu do céu e que hoje está vivo em todo aquele que prega o Evangelho. Seria muito mais fácil para mim, eu conheço a Bíblia, ir lá no Antigo Testamento, encontrar um monte de promessa bacana e falar para você assim: amanhã, meu irmão, baseado numa palavra do Antigo Testamento e de uma promessa que foi para Israel, você vai pisar naquele terreno que você está há muito tempo sonhando e ele será teu, porque a palavra do Senhor diz em Josué: todo lugar que você pisar a planta dos seus pés será seu. Seria bonito. Essas cadeiras talvez estariam cheias, mas seria uma mentira, porque essa mensagem não é para mim, não é isso que é para nós, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Israel, e eu não sou Israel, eu não sou levita, eu não sou de nenhuma tribo de Israel, eu sou brasileiro, da família Coelho de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Não é para mim. Eu já pisei em um monte de lugar e não ganhei nada, irmão, já andei esse Brasil todo, não ganhei nada. Eu não ganho rifa de escola, eu não ganho sorteio da minha família. Se tiver um sorteio, eu e a Kézia vai ganhar. Eu não ganho nada, nunca ganhei. Olha que eu pisei em um monte de lugar, fui lá, coloquei a mão sobre aquela roleta grande do shopping: Senhor, abençoa o teu servo, ele é dizimista, ele abre mão de subsídio, se o Senhor quiser, e o Senhor pode querer, o Senhor vai me dar esse carro. Vê se eu ganhei algum carro. Nunca ganhei nada. E sou dizimista há 37 anos, ofertante, não recebo salário há um tempão. Graças a Deus esse mês nós recebemos. Deus é bom. E não ganho nada, irmão. Que eu falei para as minhas filhas, eu morei em lugares terríveis, eu fui separado da minha família criança, eu vi a minha mãe ser rebaixada de cargo no trabalho por simples perseguição, eu vi o meu pai ter o seu nome estampado de maneira mentirosa pelo seu principal ajudante, dizendo que ele tinha roubado dinheiro da igreja na sua ausência. Eu vi 2 vezes apontarem as armas para o meu pai e atirarem. Eu vi por mais de uma vez se levantarem de maneira mentirosa para acusar meu pai. Eu vivi numa escola em que eu fui sempre zoado por ser crente, por ser virgem, por não ir para as baladas, por não beber, por não fumar, por não ficar com as meninas da escola. Mas existia uma mensagem que alguém pregou e queimou no meu coração, que era viva demais, e essa mensagem continua queimando: é Cristo em nós, esperança da glória. Alguém pregou para um menino de 6, 5, 7, 12, 18, plantou uma semente viva no coração, que aumenta cada dia que eu entro nessa palavra, porque a palavra de Deus, o autor de Hebreus escreve isso, ela é viva, ela é poderosa, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra entre alma e espírito, junta a medula e trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Sabe, irmão, a sua reclamação não vai mudar a vida do seu filho, falar de um monte de coisa não vai mudar a história da sua família, mas a pregação do Evangelho vai acessar lugares na vida dele que jamais um médico será capaz de acessar, vai separar a vida dele onde ninguém pode separar.
A pregação do Evangelho é capaz, e Jesus é a palavra, é capaz de entrar em lugares onde a gente jamais foi capaz de penetrar e mudar áreas da nossa vida que jamais nós seríamos capazes de mudar. Porque eu não consigo mudar o caráter de uma pessoa, mas a palavra pode. Eu não consigo mudar o caráter de um filho que tem mais de 12 anos de idade, porque a psicologia nos ensina que até os 9 anos nós somos capazes de moldar o caráter, mas depois de 9 anos nós somos incapazes. Mas eu sou incapaz, a psicologia é incapaz, mas a palavra é capaz de acessar esse lugar onde ninguém acessa, onde um homem não acessa, uma mulher não acessa, um médico não acessa, um psicólogo não acessa. A palavra acessa e transforma. Eu já ouvi médico falando não tem cura, mas e a palavra dizendo tem cura e a pessoa ser curada. Eu já vi psicólogo dando decreto de depressão e a palavra dizendo você está liberto e a pessoa foi liberta. Eu já ouvi a sociedade dizendo não tem jeito, não é, pastor João? E a palavra encontrando esse coração e falando tem jeito, seja um pregador dessa palavra. Porque aquilo que eu não tenho capacidade, a palavra tem. Ela acessa os lugares onde jamais eu sou capaz de acessar. Por isso que um avivamento tem palavra, irmão. Num avivamento tem pregação. Eu participei de cultos numa igreja avivada em que o pregador pregava 3, 4 horas e ninguém saía, inclusive as crianças. Eu estava lá. Eu era uma delas. Tinha 6 bancos, 8 bancos na frente, nos primeiros lugares, cheios de crianças de 2, 3, 4, 5, 10, 12 anos, sentadas ouvindo um homem que nunca foi um grande pregador, de grande eloquência, mas cheio do Espírito Santo, queimando lá no altar, e saindo do meio dessas crianças, grandes pregadores, grandes juízes, grandes médicos, crianças que não sabiam usar o banheiro, que tinha alguém lá na porta do banheiro ensinando-as a usar o banheiro, mas que por intermédio da palavra, hoje são respeitados no estado de Rondônia, no estado do Acre, foram transformados. Aquilo que os pais não eram capazes de fazer e ensinar, a palavra veio, transformou e mudou. Porque é isso que a palavra faz. Ela vai onde você não vai. Por isso que todo avivamento tem pregação da palavra. Ninguém estava nem aí para o calor, não tinha nem ventilador. E não era em São Paulo, e não era numa tenda como essa. Era num prédio que o telhado era de zinco. Você sabe, né? Sem um ventilador. Com as pessoas de terno e gravata, porque hoje a gente ainda está mais liberal, mas naquela época não tinha essa não. Até as crianças, pode olhar lá, vai ver muita foto minha de terno e gravata. Se começasse a chover, era uma barulheira, que ninguém ouvia nada. Então a gente parava a mensagem, e aí começava a cantar, e voltava a mensagem depois que acabava a chuva. E se isso durasse 1, 2 horas, o pessoal ia ficar cantando e orando 1 e 2 horas, depois ia voltar a mensagem. Então o culto começava às 6, eu já participei de muito culto que acabou 1 da manhã, e sabe o que aconteceu no outro dia? Todo mundo foi trabalhar. Normal, mas ai do pastor Samuel se ele passar 5 minutos das 8 horas. Porque a gente não suporta a mensagem. A mensagem vem ao profundo, e não é qualquer mensagem que vai mudar a nossa vida. Não é qualquer mensagem que vai mudar a vida de alguém. É muito melhor para mim, irmão. Eu sou mestre na Bíblia. Eu prego agora, sem nada, uma mensagem boa para você. Bem simples. Mas não é essa mensagem que transforma. Não é essa mensagem que muda. Porque se fosse assim, as igrejas estariam cheias como estão. E o Brasil estaria mudado como não está. Mas as igrejas estão cheias e o Brasil continua sendo o Brasil da corrupção, o Brasil do jeitinho, o Brasil do furto, o Brasil da nota fria, o Brasil do Congresso, que tem um monte de crente que continua legislando mal. Porque tem alguma mensagem sendo pregada que não é a mensagem do Evangelho. De repente, meus irmãos,
Veja a mensagem de Wesley. Uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Irmão, imagina um crente sem nascer de novo, sem esse final, mas fazendo tudo isso. Irmão, esse é o sonho de todo pastor, mas esse não é o sonho do céu, porque não adianta nada ser tudo isso mais religioso sem nascer de novo. Olha outra mensagem de Wesley, bem tranquila. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Parece com a gente ou não? Nunca teve tanta música boa, gospel. Nunca teve tanto pregador bom, gospel. Nunca teve tanto ministério de dança incrível, gospel. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Porque a gente canta muito e ora pouco. Ministro de louvor, irmão, eu nem vou fazer igual de manhã que eu perguntei, né? Mas nem precisa responder. Eu venho para a igreja. A gente vem ensaiar, a gente passa 1h30 ensaiando, 5 minutos orando. A gente passa preparando 2 horas uma mensagem, 5 minutos em oração. A gente prepara uma palestra para dar no trabalho durante dias, mas passa 5 minutos orando para Deus nos abençoar. Tem alguma coisa errada. Se a gente passasse a 1h30 que a gente está ensaiando, orando, e gastar 5 minutos ministrando, um avivamento viria sobre essa igreja. Se a gente passasse 1h30 orando e 5 minutos pregando, essa mensagem impactaria toda a nossa nação. Mas a gente gasta tempo demais compondo e pouco tempo orando, preparando e pouco tempo orando. Precisa de oração. Romanos 1,16, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. A palavra é poder em ação. Então nós temos um mensageiro, nós temos uma busca e nós temos uma mensagem. E agora vem o 4, versículo 1. Então, de repente, o Senhor virá a seu templo, Ele certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. O então. Você já está especialista em então aqui na nossa casa, né? Você já sabe que toda vez que você chega num então, você tem que parar e ouvir isso com muita atenção, porque os entãos nos mostram algo. Se tem alguém gritando, se tem um povo buscando, e se tem uma mensagem sendo pregada, tem então do Senhor. E olha, irmão, talvez a gente não tenha feito isso por muito tempo, mas hoje nós estamos fazendo um mensageiro gritando com indignação, um povo buscando, e você pode buscar daqui a pouco, e uma mensagem pregada. Tem um então do Senhor, e sabe qual é o então? Ele virá. Olha que coisa linda, meu irmão. Em muitos momentos da minha vida eu cheguei nesse texto desesperado, pensando assim: será, Senhor? Será que isso vai acontecer na minha geração? Mas eu vim aqui, eu li do Senhor dizendo: Ele certamente virá, Ele certamente virá. Irmão, eu sei que talvez você está orando por isso há muito tempo, mas a palavra do Senhor é: Ele certamente virá. Quando nós temos um mensageiro gritando com indignação, um povo buscando incessantemente em oração, e uma mensagem profética sendo pregada que muda o interior da gente, Deus vem do alto, Ele responde essa busca, Ele vem ao encontro desse povo, aleluia, porque Ele virá. Eu gosto de uma frase de Wesley, que é uma mensagem para nós. Ele fala assim: Deus não faz nada senão em resposta à oração. Sabe por quê? Porque Deus não deixa aqueles que o buscam sem resposta. Deus não deixa os homens e as mulheres que o buscam sem resposta.
Era um grupo de jovens, mais ou menos uns 10, liderados por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, que decidiram no dia 31 de dezembro de 1738 orar. E eles começaram uma reunião às 6 horas da tarde de oração, que atravessou a virada do ano, dia 1º de janeiro de 1739, quando por volta das 3 horas da manhã, ele escreve em seu diário: todos foram tomados por uma presença extraordinária do Espírito, alguns caíram, outros falavam em novas línguas, o Charles Wesley compunha canções, o Espírito respondeu à busca daqueles jovens, porque ele responde. Era um grupo de homens e mulheres que se reuniam numa cidade, porque você deve estar falando, nossa, isso é tão distante, mas em 1994, no dia 20 de janeiro, lá na cidade de Toronto, uma igreja chamada Vineyard Airport Church, começou uma reunião de oração, liderada pelos seus pastores, e um deles você talvez conheça, a Heidi Baker, era a pastora que liderava junto com seu marido, um grupo de oração. Estavam lá em oração, de repente o Espírito Santo tomou aquelas 300 pessoas, e vai no YouTube, porque como é recente você consegue até ver, homens e mulheres que estavam enfermos foram curados, alguns caíram falando em novas línguas, outros foram arrebatados e tiveram visões espirituais, porque Deus respondeu a um grupo de homens e mulheres que se colocaram em oração, porque todo avivamento é uma resposta de Deus àqueles homens e mulheres que buscam esse avivamento. Ele responde, ele continua respondendo. E eu podia falar de tantas histórias da Bíblia. Se eu for a Samuel, você vai ver um mensageiro, uma busca, uma mensagem e a resposta de Deus. Se eu for a Elias, você vai ver o mensageiro, uma busca, uma mensagem e a resposta de Deus. Se nós formos a João Batista, você vê um mensageiro, uma busca, uma mensagem e a resposta de Deus. Se vai a Pedro, você vê um mensageiro, uma mensagem, esse Cristo que vocês crucificaram é o Messias, uma busca incessante durante 9 dias, ficai pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que de repente venha a resposta de Deus. O som como de um vento impetuoso encheu a casa em que eles estavam reunidos, começaram a ver línguas como de fogo, labaredas como de fogo sobre a cabeça, foram repartidas sobre eles línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mensageiro, busca, mensagem, resposta de Deus, aleluia. E olha, nessa noite o Senhor trouxe o mensageiro e a mensagem. A nossa parte é a busca, porque o mensageiro e a mensagem já está aqui, agora depende da busca, porque a resposta vem, ele vem, e quando ele vem, pastor Samuel, e eu já estou terminando, e quando ele vem, o que acontece? O que fazer quando ele vem? O texto responde, a música não responde, mas o texto responde. Versículo 2: quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como um refinador de prata e queimará toda impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como do passado. A primeira resposta do avivamento é um arrependimento genuíno. E arrependimento, meu irmão, não é uma simples tristeza no coração. O arrependimento é uma mudança de direção. O apóstolo Pedro, em Atos 2, quando questionado por aqueles irmãos que ouviram a mensagem, eles falavam assim: e agora o que faremos? Olha o versículo 37. As palavras, a mensagem partiu o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? A resposta de Pedro é: arrependam-se,
arrependam-se para perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Aleluia. Ele está dizendo assim: olha, vocês estavam indo com a sua vida para a vida normal, vocês estavam direcionando para os seus planos, para os seus projetos, para os seus sonhos, para a sua vida, para a terra normal, para a sua vida comum. Mas agora que vocês entenderam, muda a direção da sua vida e segue rumo àquilo que o Senhor tem para você. Talvez você chegou aqui hoje direcionando a sua vida para tantos sonhos e projetos, é por isso que eles fracassaram, porque a nossa vida não deve ser direcionada naquilo que nós desejamos, mas naquilo que o céu deseja para nós, naquilo que o Senhor deseja para nós. Então, se isso faz sentido para você, se você percebeu enquanto pregava que o seu coração queimava, ou que um infarto vinha sobre ele, porque a palavra aqui que a gente traduz como partiu o coração é literalmente uma convulsão do coração. Se o teu coração está incomodado com isso, partido com essa mensagem, arrependa-se, muda a direção da sua vida e experimente o favor do Senhor. Aleluia. Porque é isso que o Evangelho faz, é isso que o avivamento faz. Ele leva a gente ao arrependimento. E por último, ele leva a gente, olha o versículo 5: naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, os que privam os estrangeiros de seus direitos, pois estas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O resultado final de um avivamento, irmão, o inicial é arrependimento, e o final é uma mudança da sociedade, uma transformação social. Avivamentos acabam com a criminalidade, avivamentos acabam com a dependência química, avivamentos salvam famílias e casamentos, avivamentos transformam bairros que antes eram perigosos em bairros tranquilos. Eu contei a história do país de Gales e Evan Roberts, que as cadeias ficaram vazias e os bares fecharam por causa do avivamento. Eu poderia contar a história da Rua Azusa, que culminou com um movimento de abolição, abolição foi antes com Benjamin Franklin, não, com Abraham Lincoln. De novo eu ia falar Benjamin Franklin. Wesley enviou missionários para os Estados Unidos, entre ele e Asbury, entre os missionários que foram para os Estados Unidos. E eles pregaram o Evangelho durante anos. E o Evangelho que Wesley pregava era um Evangelho abolicionista. Ele pregou contra a escravidão. E um metodista se tornou presidente dos Estados Unidos, numa época em que 50% da população americana era metodista. E o nome dele é Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln assinou a abolição da escravatura. Um metodista avivado, fruto do avivamento de Wesley, que enviou mensageiros para os Estados Unidos, que pregaram, que fizeram dos Estados Unidos 50% serem metodistas, e os metodistas brigaram até o fim, até que um presidente foi eleito e ele lutou para que houvesse isso, que impactou inclusive a nossa nação. Se a segregação racial atingiu os Estados Unidos durante anos, ele levantou William Seymour, um metodista, porque a igreja que o Seymour fazia parte era fruto de um avivamento wesleyano. Das igrejas metodistas surgiram a Assembleia de Deus, o Exército da Salvação. O avivamento metodista, que é o maior avivamento da história, deu origem a tantas igrejas: Nazareno, Wesleyano, avivamento bíblico, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, tantas e tantas igrejas, e tantos homens que têm transformado a sociedade. Thomas Edison, o autor da lâmpada metodista. Só tem luz aqui porque um metodista inventou, criou. E tantos outros que eu poderia citar, porque um avivamento gera uma transformação social. Irmão, não vai adiantar nada eu pregar essa mensagem, que se daqui a 50 anos nós olharmos para Itaquera, e se você está aqui há mais de 3 anos, você tem ouvido eu falar isso constantemente.
No futuro, irmãos, isso é profético. As pessoas não vão mudar de Itaquera para um bairro melhor, um bairro mais seguro, mas eles vão sair dos bairros que hoje são ditos seguros e morar em Itaquera, porque esse vai ser o bairro seguro dessa cidade. Um avivamento virá sobre esse bairro e as pessoas vão falar assim: eu vou para Itaquera porque lá não tem criminalidade, eu vou para Itaquera porque lá não tem desemprego, eu vou para Itaquera porque lá os enfermos são curados, os hospitais estão vazios, eu vou para Itaquera porque lá tem gente boa, tem gente crente, tem algo acontecendo naquele bairro, e o que vai acontecer nesse bairro é um avivamento. No futuro vão olhar para esse bairro, vão falar assim: vamos mudar para Itaquera, porque lá é o melhor bairro de se morar. E irmão, não precisa de 200 pessoas para que isso aconteça. Precisa de 10, 20, 30 homens que se coloquem em oração, porque o Senhor é quem faz, Ele responde oração. Eram 10 jovens, Wesley, Charles, George, mais uns 7, num clube chamado Santo, e eles impactaram o mundo. Era um jovenzinho com algumas pessoas lá em Gales. Era um jovenzinho lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Era um jovenzinho Lutero, que se colocava a oração de Lutero. Quando eu aprendi isso, eu mudei a minha maneira de orar. Por isso você me vê jogado no chão. Lutero levava ao pé da letra o texto de Lamentações capítulo 3, quando o autor Jeremias escreve: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então o Lutero orava assim, ó. Ele falava assim: põe a boca no pó, Lutero, talvez ainda haja esperança. Só tem livro na sua mão porque Lutero foi o precursor da imprensa. Você só lê uma Bíblia impressa na sua mão, porque um avivamento atingiu a Alemanha em 1500, com um mensageiro que pregou uma mensagem na porta de uma igreja católica, e até hoje nós somos impactados por isso. Irmão, não precisa de muito, só precisa de alguns homens que se coloquem à disposição. E se você é um desses, eu queria muito que você orasse comigo. Você pode ficar de pé? Feche seus olhos. Eu não quero constranger ninguém a vir emocionalmente aqui à frente em uma mensagem dessa. Mas eu quero muito. Eu tenho 3 filhas e eu me preocupo muito com o futuro delas. Mas eu entendi que eu tenho uma arma poderosa para garantir o futuro dela, chamada avivamento. E eu vou fazer de tudo para que a igreja em que eu estou, o ambiente em que eu posso pregar, experimente um avivamento por causa delas e de tantas outras crianças. Hoje pela manhã elas estavam todas enfileiradas ali, acho que daqui a pouco elas vão chegar aqui, todas sentadinhas, esperando a oração. E aí eu comecei a orar e abençoá-las, e de repente 3, 4, 5 estavam chorando, porque é isso que eu tenho para entregar. Se um avivamento vier sobre a nossa igreja, irmão, a gente não precisa se preocupar com o futuro delas, e ele só vai vir se a gente se colocar como esses homens e mulheres que vão importunar o céu.